Glória a Deus. Saúde, irmão, com a paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 6. Daniel capítulo 6. Daniel capítulo 6, versículo 10. Profeta Daniel, capítulo 6, versículo 10. Todos encontraram? Glória a Deus. E então, quando Daniel soube que o escrito tinha sido, quando o escrito foi assinado, ele foi para a sua casa e com as suas janelas abertas, em sua câmara, que dava para Jerusalém, ele abaixou-se sobre os seus joelhos e 3 vezes ao dia ele orou e deu graça perante o seu Deus, como costumava ali fazer antes. Pode tomar os assentos em nome de Jesus. Louvo a Deus pela oportunidade o qual Deus nos concede nesta noite de trazer o ensino da palavra de Deus. Quando Deus falou ao meu coração a respeito dessa mensagem, o pastor Renato estava pregando a respeito da oração e citou uma certa passagem a respeito de Daniel. Falei com o diácono Ari, presbítero Walter, eu falei assim, saí dar uma mensagem, porque ele falou que a janela estava aberta, e eu falei, olha, a porta estava fechada, mas a janela estava aberta. Aí eu falei, Jesus, eu quero ver esse rolo aí, o que é que tem para a gente dentro desta mensagem. Então hoje, nesta noite, nós vamos falar a importância. Foi falado aqui o louvor, o qual o pastor louvou aqui, falando a respeito da confiança no Senhor. A porta estava sendo fechada, o decreto estava sendo assinado, um decreto que era irrevogável, mas a janela da casa de Daniel estava aberta, e uma observação para a banda de Jerusalém. E nós vamos aprender um pouco mais no livro de Daniel. No capítulo 1, irmãos, no versículo 1, que diz assim: no 3º ano do reinado do rei Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, o rei da Babilônia, de Jerusalém, e o sitiou. E o Senhor deu a Jeoaquim, o rei de Judá, e suas mãos a partes dos vasos, para a casa da casa de Deus, e que ele levou para a terra de Siná, para a casa de seu Deus, e ele trouxe os vasos para a casa do tesouro do seu Deus. E o rei disse a Penaz, mestre dos eunucos, que lhe trouxesse algum dos filhos de Israel, e da semente do rei e dos príncipes, jovens, que não se encontrasse defeito, porém bem favorecido, habilidoso em toda a sabedoria, instruído no conhecimento, conhecedores da ciência, e tais que tivesse habilidade para estar no palácio do rei, e aqueles que poderiam ensinar as letras, línguas dos caldeus. Nós vemos aqui, irmãos, que Nabucodonosor, ele entra, Deus permite. Foi profetizado a respeito dessa invasão em Jerusalém. O povo de Israel não acreditava, mas a Bíblia diz que quando ele fala, ele cumpre. Deus é amor, mas ele é justiça. Deus, ele tem a maneira de tratar o povo, e a Bíblia diz que o Senhor permite o rei entrar naquela cidade de Jerusalém, tomar aquele rei, levar os casa do Senhor do templo, e levar e colocar diante do templo deles, para mostrar assim, olha, nós derrotamos o teu Deus, e olha o que nós fizemos com o seu Deus. Era de costume eles fazer isso, eles pegarem e levar. Mas aí tem algo que me chama a atenção, que diz que o rei Nabucodonosor, ele desperta, chama o chefe dos eunucos, fala assim, olha, nós levamos os vasos, trouxemos aqui, mas eu quero um pouco mais. Agora eu quero os jovens. Aqui já vem algo muito interessante. Nós estudamos na escola dominical a respeito da sutileza do inimigo, do lapeta, do adversário das nossas almas. Nós estudamos que ele é sutil no agir. Interessante que começou querendo os vasos,
Mas passando um tempo ele fala, agora eu quero os jovens. Agora eu quero os jovens. Isso vem para a gente, meu irmão. Em Mateus, aqui eu fiz questão de falar, em Salmos 47, versículo 7, irmãos. Quem encontrar primeiro, e depois Marcos 9, 43. Salmos 42, versículo 7, e depois Marcos 9, 43. Interessante que ele chega e fala, olha, já pegamos utensílios, e agora eu quero os jovens. E existe um perfil aqui dos jovens que ele está querendo. Quem encontrou? Pode segurar. Olha o que o salmista está dizendo. Que um abismo chama o outro abismo. Como a corrente das águas. Imagina só uma cachoeira que não para. Ela vai caminhando, ela vai caindo. Cai uma vez, vai caindo. Isso não tem um fim. Pode estar lendo, varão. O próximo. O salmista estava aflito, diante de uma adversidade, diante de um cenário. E ele tinha certeza que ele estava em uma situação que um abismo chamando o outro abismo. E o que o rei estava falando assim, eu não preciso assustar ele não, evangelista Cássio. Eu vou começar com os vasos, e eu vou ser muito paciente, porque o adversário, ele não tem pressa em derrubar o crente não. O adversário, ele fala assim, não, eu vou começar com vaso, e depois eu vou e pego ali os jovens também. E às vezes trazemos daqui, irmãos, que era uma estratégia, porque aqui tem um perfil. Eu estudando a respeito dessas estratégias dos reis, é para destruturar, supostamente, futuramente, para que não venham aqueles homens inteligentes se levantar, se fortalecer e lutar contra ele. Então ele cria essa estratégia. Eu vou pegar os jovens, os mais inteligentes, aqueles que não têm defeito, que seja sábio. Aqui tem um perfil para eles. E ele fala assim, para trazer, para servir aqui no palácio. Agora nós vamos trazer, espiritualizando para nossas vidas nos dias de hoje. O adversário, ele precisa de apenas uma brecha. E ele não precisa, irmãos, de muita coisa, é só uma brecha. Por isso que a Bíblia diz que Neemias estava reparando os muros e ele não foi encontrado nenhuma brecha. Ele fechou todas as brechas, porque foi lhe procurado, mas não havia brecha. Então aqui nós vemos que ele estava procurando fazer o quê? Falou, peraí, eu não vou ter pressa, eu vou pegar esse, depois eu volto, e aí eu vou dar sequência nos meus planos. E ele não quer pegar, irmãos, aqueles que não são sábios não. Assim como Deus não escolhe quem são desocupados, assim também o adversário não escolhe quem é desocupado não. Ele quer mexer com aquele que busca, ele quer mexer no círculo de oração, que é a estrutura da igreja, ele quer mexer com o anjo da igreja, ele quer mexer com o departamento dos adolescentes, ele quer mexer com o departamento dos jovens. Misericórdia, mas a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica. Mas é a sutileza, a estratégia dele mexer na estrutura, mexer aonde que daqueles que realmente são úteis dentro da obra. E a Bíblia diz, irmãos, no versículo 4, olha o que diz no versículo 4: os jovens que não se encontrasse defeito, já li, e diz assim, que tivesse conhecimento em ciência, e tivesse habilidade para estar no palácio, habilidade no palácio para estar no palácio, né? Aqueles que poderiam ensinar letra dos caldeus, e o rei determinou para eles uma provisão. Tem uma
tradução que diz uma porção diária de alimentos e vinho, para que ele habite, para ele beber, e de vinho que ele bebia, e assim seria alimento por 3 anos, para o fim deste pudesse estar diante do rei. Olha só o que o rei fala. Fala assim: olha, trouxe eles, agora vai ter uma preparação. Prepara a comida da minha mesa, prepara o vinho que eu bebo, dá para ele, ensina a língua, e durante 3 anos, olha outra estratégia dele. Durante 3 anos, irmãos, depois de 3 anos, volta aqui e apresenta como que vai estar esses jovens. A Bíblia diz que Daniel e aqueles 3 jovens, seus amigos, foram levados por eles serem sábios, eles e outros também. Mas aí a gente traz algo para a nossa vida também. Mais uma vez, o adversário, ele não tem pressa em derrubar alguém. Ele não tem pressa em fazer algo e ficar dependente dele de uma hora para outra. Porque apesar que quem vive em Jerusalém não esquece tão fácil do dia para a noite. Então ele precisa de uma estratégia. Esses jovens são jovens diferenciados. Eles vêm de uma linhagem sacerdotal. Eles não são qualquer um. Então eu preciso de tempo para trabalhar diante deles, para conseguir convencer ele e colocar dentro do padrão. E isso nós entendemos que eles faziam questão de pegar e mudar o nome deles. Troca-lhe os nomes e durante esse período ele vai começar a comer aqui da minha mesa. Ele vai começar a comer do meu alimento, que eu bebo, ele vai beber também. E esses 3 anos, irmãos, me faz lembrar, quando eu estava meditando, eu trabalhava em um setor de uma empresa, prestava serviço para a Petrobras, e aí eu fui transferido para um outro setor. Mas ali o pessoal falava assim: benção, você vai para esse setor? Vou. Você vai viajar bastante, rapaz. Agora eu vou lhe falar. Ele falando para mim: cuidado, porque já foi alguns irmãos trabalhar nesse setor, essas idas e vindas para lá e para cá. Foi questão de algum tempo, já estava tudo no mesmo balaio. Já não sabia quem era crente e quem não era. É só uma questão de tempo. O rei aqui, ele fala, é 3 anos. Às vezes é 5 anos, 4 anos. E iniciar a faculdade, o primeiro ano vai até bem, no segundo, quando dá o terceiro, já não é mais crente. Quando chega o 5º ano, o último ano, fala assim, já apostatou da fé. O adversário, ele só precisa disso, entrar no novo emprego, passou a experiência, teve a primeira promoção, evangelista Cássio, o cenário já muda, as coisas já começam a mudar, mas aquele que vive e que vem de Jerusalém, não esquece assim. Porque a Bíblia diz que eles estavam na Babilônia, mas a Babilônia não estava dentro dele. Não foi o tempo que fez eles fazer. Então a Bíblia diz, irmãos, nós vemos aqui no versículo 5, que o rei fala 3 anos, dá uma porção. E chega diante de Daniel, o responsável dos eunucos. Fala assim: Daniel, foi uma ordem do rei. Esses 3 jovens vão ter que comer. Existe uma dieta qual o rei foi preparado para vocês, porque vocês vão se apresentar diante do rei daqui a 3 anos, e não pode se apresentar de qualquer maneira. Existe um padrão, porque, irmãos, se aqui na casa do Senhor tem um padrão, lá nas trevas também tem um padrão, os adversários também tem um padrão. É por isso que o pastor, ele luta, ele trabalha, e ele fala muito para nós não fugirmos deste padrão. E ele fala: olha, vai ter um padrão, mas vocês vão ter que comer. Qual que é o padrão? Vocês vão ter que estudar aqui na Babilônia. Tudo bem. Vocês vão ter que aprender a língua. Tudo bem. Vocês vão ter que aprender os costumes aqui, como que funciona, até por questão de estar servindo o rei. Tudo bem. Mas vocês vão ter que comer desse banquete aqui, dessa dieta que o rei vai preparar. Aí a Bíblia diz que Daniel falou: peraí, isso aí não. Isso aí não dá não.
É só uma questão de tempo. É só um poucochinho só ali, quando vai ver, já está no meio da multidão. Tem um louvor aí das irmãs que, meu Deus, que é da nossa irmã Andréa, que é uma benção. A gente está indo na contramão do mundo, irmãos. Não é fácil não. Porque hoje nada, rapaz, não tem nada a ver, depois desse nada a ver aí. Isso aí não tem nada, é um pouquinho. Daqui a pouco já deu 2 anos, 3 anos, já está longe da presença. Já se esqueceu que era de Jerusalém. Já se esqueceu que fazia parte do povo lá de Deus. Mas por quê? Porque começou com um pouquinho só. A casa ela não cai, irmãos, o pastor disse que vai pregar, vou deixar para ele. A respeito da rachadura, da infiltração. Mas a gente pode falar, é uma trinca que dá aqui. O pastor que não se atentasse, não chamasse uma pessoa, um especialista para estudar o caso e entrar com uma manutenção, uma preventiva, antes de vir uma corretiva talvez. E às vezes nós olhamos, é uma coisinha de nada e nós estamos esquecendo do padrão de Jerusalém. Mas a Bíblia diz que quando Daniel ele recebe esse decreto, até uma parte ele aceitou, todas as coisas são lícitas, mas nem tudo me convém. Existe momento que eu tenho que falar assim, até aqui deu para vir, mas daqui não dá não. Aí a Bíblia diz, irmãos, um versículo 8, que diz assim: porém Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção do alimento do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao príncipe dos eunucos, que ele não o contaminasse. E o homem, ora, a Deus não havia trazido Daniel ao favor, e termo amor com o príncipe dos eunucos. E o príncipe dos eunucos disse a Daniel: eu temo ao meu senhor, o rei, que determinou o teu alimento, a tua bebida, porque deveria ele ver nas vossas faces pior aparência do que nos outros jovens, que são do seu tipo, e então vós me fareis arriscar a minha cabeça diante do rei. A Bíblia diz, irmãos, que Daniel, ele propõe no seu coração. Ele não falou nada, ele só propôs no seu coração. Como Deus ele sonda os nossos corações, ele colocou um propósito dentro do seu coração: eu não quero me contaminar. E aí ele chega diante daquele príncipe dos eunucos e fala assim: olha, não, eu sei que é uma ordem, mas não permita eu comer desta comida. Ele fala: como eu vou fazer isso? Porque você sendo apresentado, quando chegar aquele grande dia, você vai ser apresentado para o rei. Ele vai olhar para a sua face, vai ver que você está diferente dos outros ou não. Eu não posso, eu temo ao meu Senhor, e o rei pode acabar tirando até a minha vida, eu posso ser morto, porque eu desacatei algo que ele ordenou. Mas nós aprendemos com Daniel, irmãos, eu fiz questão de anotar aqui. Precisamos ter cuidado, irmãos, com o que nós falamos. Existem momentos que nós precisamos colocar o propósito apenas no nosso coração e não falar nada com ninguém. Às vezes vai se levantar algo diante da sua vida, você não precisa falar nada. É só colocar diante do seu coração: Senhor, o cenário está desse jeito, mas eu não vou ser mais um no meio dessa multidão, eu vou ser diferente. Aí a Bíblia diz, irmãos, que precisamos tomar muito cuidado, porque Daniel aqui, ele toma esse posicionamento dentro de si, coloca dentro do coração, e ninguém, incrível que tem uns outros amigos dele, mas partiu dele. A salvação, irmão, é individual. Às vezes tem pessoas que falam assim: não, peraí, se o presbítero Walter fez isso aqui, não tem nada a ver, eu vou fazer também. Ah não, peraí, eu vou esperar alguém para fazer, para falar. Mas ele falou: não, já coloquei logo no meu coração, não sei se vocês vão aceitar, mas eu já propus no meu coração. Interessante que ele não fala nada, ele não alarma, irmãos.
Ele não levanta murmurinho aqui, porque ele poderia levantar um murmurinho, imagina só. Ele colocou o propósito no coração e sabendo de quê? Que Deus, o nome dele já diz tudo. Deus é meu juiz. Se eu vou respeitar os planos, os propósitos de Deus na minha vida, então eu tenho que dizer não ao que o rei está mandando fazer. Então, para eu viver, incrível é que para vivermos muitas coisas, às vezes deixamos de viver, e quando vivemos coisas boas, irmão, às vezes é quando nós estamos de boca fechada. Porque às vezes quando nós abrimos a boca, falamos o adversário, e não é os de longe não, é os de perto, tá? Começa a levantar aquilo, não sei o que, mas às vezes, quando você propõe no seu coração, só você e Deus e mais ninguém. Quando vai ver, você vai vendo que Deus vai abençoando, Deus vai honrando aquilo que propôs no coração. Aí a Bíblia diz, irmãos, que ele coloca isso, e não fala nada. Ele poderia levantar aquele alvoroço, falar eu não aceito. E aí eu coloquei aqui em Tiago 3, 5 e 6. Tiago 3, 5 e 6. Olha o perigo. Imagina só o alvoroço que Daniel ia causar dentro do palácio, diante daqueles jovens. Mas ele fez o que? Ele preferiu, fechar a boca. Fechou a boca. Abri em Mateus 12, 37, irmãos. Mateus 12, 37. Quem encontrar, por favor, Mateus 12, 37. Mateus 12, 37. É esse? Não, 12, 37. Olha lá. Porque por tuas palavras, olha só. Olha a sabedoria de Daniel. Porque por tuas palavras será justificado, e por tuas palavras será condenado. Ele poderia ser condenado de imediato. O rei estava com o cajado na mão, estava com a oportunidade, poderia matar, poderia deixar viver. Mas Daniel, ele freou a língua dele e ficou quietinho. Só propôs no coração, irmãos. A língua nossa, ela tanto vai fazer quanto que vai nos abençoar, quanto vai nos condenar. Olha a importância também em Hebreus 12, 2. Hebreus 12, 2. Então quer dizer que Jesus ficou quietinho para tomar posse da coroa e ficar sentado à destra do trono de Deus. Ele sabia do propósito dele, ele sabia qual era a missão dele. Daniel já sabia qual era o propósito. Ele falou, se eu sei o propósito que Deus tem para a minha vida, então se eu quero viver o propósito de Deus na minha vida, eu preciso frear minha língua, eu preciso fechar minha boca, agir mais diferente, propor somente no meu coração e falar menos. Olha só que Daniel poderia, irmãos, ter falado, eu não vou comer, eu vou morrer, pronto.
Não, Daniel ele ficou quietinho, só propôs no seu coração. Para quê? Para não criar nenhum tipo de contenda, murmurinho. Ele sabia que Deus iria trabalhar. Mas por quê? A boca dele estava fechada para os homens, mas o coração dele estava aberto para Deus. O coração dele estava ligado num propósito com Deus. O que importa, irmão, às vezes você está de boca calada, fechada, fica tranquilo, não fala nada não. Não fala nada não, fica quietinho. Deixa que você vai viver os propósitos de Deus na sua vida. Deus tem um propósito para cada um de nós e precisamos frear. Tem hora que às vezes dá trabalho. Irmãos, outrora eu, quando não conhecia Jesus, quando eu não era crente, pensa no jovem de Mauá, boca dura. Me perdoe usar esse termo aqui. As pessoas às vezes conversam comigo e falam, rapaz, nem parece que... Tem coisa boa em Mauá também, irmão, vem coisa boa. Nós viemos de lá, presbítero Walter. Tem em Angatuba também, irmão. E a gente vê, irmãos, que tinha um temperamento, não conseguia refrear, mas eu não era crente. Aí quando eu sou crente, aí a Bíblia diz que dá tempo para todas as coisas. Que há tempo de falar e tempo de calar. Há tempo que eu tenho que refrear minha língua. Eu sendo crente, eu tenho essa responsabilidade. Por isso que quando ouvimos a palavra, o Espírito Santo de Deus, ele fala, e aí? Vai praticar ou vai pecar? Aí quando me tornei crente, a gente segura. Graças a Deus, irmão, às vezes minha esposa fala, rapaz, você é paciente demais. Eu falo, não é o fruto do Espírito. Não vivo mais eu, Cristo vive em mim. O rapaz bateu, pastor, no carro da empresa, afundou o carro, só Jesus. Na sexta-feira. Aí o senhor ligou, tal, conversou. Não, eu vou resolver, eu vou pagar tudo. O carro deu PT no carro. Não, eu vou pagar, tal. Minha esposa fala, rapaz, você fica parecendo o bom samaritano. Nós somos crentes, irmão. Existe momento, irmãos, que a gente tem que calar a boca e colocar na mão do Senhor, porque Ele cuida. Daniel, ele chegou, irmãos, e falou aqui, nós vamos ver um pouco à frente, nós vamos dar continuidade, preciso finalizar, preciso chegar no capítulo 6. A Bíblia diz que Daniel, ele propôs no coração dele, falou, olha, vamos fazer o seguinte, propôs no coração, o versículo 18, né? O versículo 8, ele colocou, fechou a boca. Aí vem assim o versículo 11, e então disse Daniel, porque ele falou assim, olha, eu não posso fazer isso. Daniel falou, então tá bom, eu vou procurar o cozinheiro, mas que eu tenho um propósito e eu não vou, nada vai me impedir de cumprir o propósito. Quão bom, irmão, quando estamos determinados. Ele falou assim, olha, agora eu vou atrás do cozinheiro. E então disse Daniel a Meusá, a quem o príncipe dos eunucos, que havia estabelecido sobre Daniel, Ananias, Misael e Azaria, põe os teus servos à prova, e eu te suplico, por 10 dias, que nos dê legumes para comer e água para beber. E então, que os sembrantes estejam completamente diante de ti, e os sembrantes dos jovens que comem da porção do alimento do rei, conforme tu vireis, e lhe darás os teus servos. Então lhe constituiu neste assunto, e os provou por 10 dias. Nós vemos Daniel aqui, com uma convicção, eu estou abrindo mão do banquete, e eu vou falar um negócio para você, 10 dias, só nos dê legumes e água, no lugar do vinho é água, no lugar deste banquete aí da mesa do rei do palácio, é legumes, e depois de 10 dias você coloque-nos junto com aqueles que estão comendo da mesa do rei, e você vai fazer uma comparação do semblante de cada um. É convicção, irmão, que quando eu priorizo as coisas de Deus, Deus prioriza também a minha vida.
Quando eu priorizo os princípios, eu não quebro os princípios, Deus honra a minha vida. É convicção. É saber e olhar, falar assim, olha, eu estou diante desse cenário. O presbítero Valdo, você trabalha lá com fulano lá? Mas só que é o seguinte, você trabalha com Edson, né? Isso. Vou lhe dar um negócio por fora aí para você fazer um negocinho por fora para mim com os meninos aí. Será que não dá? Não, né? Fala não, negativo. Eu tenho convicção, porque se eu renunciar ao pecado, Deus vai cuidar de mim. Mas se você não der um dinheirinho aqui por fora para eu te ajudar e você ganhar esse contrato, você não vai conseguir não. Quem cuida de mim é o Senhor. Quem cuida de mim é o Senhor. Daniel falou assim, eu tenho certeza que o Deus que tem um plano na minha vida, durante esse período de 10 dias, Ele vai cuidar de mim, e eu vou fazer prova. Coloca diante dos outros, e você vai ver o semblante e vai dar o diagnóstico. Isso é convicção. É estar diante da corrupção e falar assim, eu não quero não, eu fecho a porta para isso. Não, mas ninguém está vendo, não, eu fecho a porta para isso. Mas ninguém não, eu não preciso disso. Daniel tinha certeza, irmãos, a convicção que a provisão de Deus viria. O evangelista Cássio falou aqui, só tinha um fubá. Falou, descansa. Não demorou muito, a campainha tocou. A provisão chegou. Eu lembro quando eu estava para fazer o curso técnico, era muito difícil passar na prova da ETEC. Hoje está uma benção, hoje o povo era difícil. Eu lembro que Júlio de Mesquita, em Santo André, marquei a inscrição, fiz a inscrição para fazer a prova, e uma pessoa chegou para mim e falou assim, ô irmão, tem um colega aí que conhece um rapaz, que ele faz prova, ele passa. A única coisa que você vai ter que fazer é pagar R$100 para ele fazer a prova e R$50 para o RG falso e dar uma foto. Aí, e aí, irmão? Eu era crente. Crente não é envolvido nessas coisas não, irmão, tá? Pelo amor de Deus. Crente não pula etapa não, irmãos. Aí ele chegou e falou, eu falei, não, rapaz, muito obrigado. Ele falou, rapaz, um monte de gente faz, mas eu não sou um monte de gente. Eu cresci ouvindo isso, você não é todo mundo. E aí, irmãos, eu peguei e falei, daqui a pouco, quando vai ver, fiz a prova, passei, fiz o curso, me formei a técnica em mecânica. Precisou disso, irmão? Não precisou, porque eu sei que meu Redentor vive. Daniel, ele tinha convicção, ele falou, não, eu não preciso me vender, eu não preciso participar não, mas vamos fazer uma coisa, espera só 10 dias. Aí ele diz assim, irmãos, o versículo 15, ao fim dos 10 dias, os seus semblantes aparentavam-se mais. Lê para mim aí, irmãos. Esse aí, por favor. Salmo 1, do 1 ao 6. Bem-aventurado o homem. Segura aí, olha só. Ele propõe algo no seu coração. Não vou comer, não vou sentar na mesa, enquanto todo mundo quer sentar, pastor Renato. Enquanto todo mundo quer estar no meio ali, ele fala, eu não, eu tenho um propósito no meu coração. E o propósito do meu coração só eu, Deus, e sabe, porque é fácil.
É fácil às vezes falar um propósito para um e outro ver e não cumprir o propósito. Agora quando eu falo para eu e Deus, aí é diferente, porque a Bíblia diz, se você promete algo e não cumpre, é melhor não prometer. E ele falou, não, eu tenho uma aliança com Deus, eu fiz um acordo, um pacto com o Senhor, não comer da mesa, e bem-aventurado o homem que não senta nas rodas dos escarnecedores, mas a Bíblia diz que as folhas não vão murchar, e tudo vai prosperar. Aí ele aparece diante, pode sentar, diácono Ari, ele vai aparecer diante dos outros. Aí foi lido que os outros eles estavam mais o quê? Mais bonito, né? Mais saudável, né? Deus cuida, irmão. Deus cuida, mais, né? Mais forte. Por que isso? Honrou, priorizou o Senhor, Deus priorizou ele. Aí enquanto irmãos, aí fica pensando. Às vezes as pessoas acham que para ter um momento, a gente num domingo, às vezes quando eu confraternizo com algum irmão assim num domingo, aí a gente come aquele contrafilé, aquela bananinha, né? Aí depois, irmãos, termina aquilo, aí nos preparamos, viemos para o culto, alegramos, adorando o Senhor, saímos da segunda-feira, olha o semblante dos que estavam na mesa dos... Olha para aqueles que estão, pastor Renato. Olha para o rosto daqueles que passaram a noite na revoada. Olha para aqueles que estavam lá comendo na mesa do banquete que o mundo apresenta. Olha para o semblante do crente, olha para o semblante deles. Enquanto eles estão com dor de cabeça, o crente está cheio do Espírito Santo de Deus. Porque coisa boa nós tivemos nesse final de semana. Na segunda-feira, meu Deus. Ontem pensando, eu falei, viemos aqui ensaiar aqui com as irmãs, meu Deus do céu. Ensaiando aqui com as irmãs na segunda também, a irmã Norma até sentiu a presença de Deus. Mas o que é isso, irmãos? Olha, ele falou assim, olha para o rosto de um e do outro. Aí vai ver a diferença quando chega lá, eles estão mais bonitos. Eles estão mais belos porque Deus cuida. Estavam mais escorados. Vamos para frente, irmãos. Aí o rei, irmãos, passando disso, mantenha a dieta dele, para a gente dar a conclusão desta mensagem. Mantenha aquela dieta dele. Daniel continua comendo, é apresentado diante do rei, começa a trabalhar, tinha um espírito de excelência, tudo que fazia era com excelência. Daniel era um homem diferenciado, os seus amigos também não ficavam atrás. Mas Daniel se destacou dentre dos seus amigos também. Mas lembre, irmãos, que o primeiro que colocou no coração o propósito falou, sou eu, Daniel. Porque aquele que sempre se levanta, irmão, de primeiro fala assim, peraí, eu vou me levantar aqui e vou para cima. Porque aquele que busca, irmão, tem a certeza que vai encontrar. E quanto mais você busca, mais você encontra. E aí a Bíblia diz, irmãos, que chega diante de um decreto. Os irmãos conhecem muito a história desse decreto. Os homens tentaram procurar uma falha em Daniel, mas não foram encontrada. Daniel ali tinha um hábito, tinha algo que ele guardava. Daniel não era crente que orava só dentro da igreja quando o pastor pedia, não. Daniel, quando saía da igreja, ele orava na casa, ele orava no trabalho, ele orava dentro do carro de guerra, ele orava trabalhando, ele orava onde ele estava lavando louça, ele orava num semáforo, ele orava na fila, na padaria, no mercado, onde estava, ele estava falando com o pai. Então eles olhando isso, este hábito de Daniel, fala, Daniel tem um hábito de orar 3 vezes ao dia. Então vamos colocar, os irmãos sabem, surge o decreto. Coloca-se esse decreto, a porta, o decreto chegou, não pode, só tem durante este período aqui, não pode buscar, adorar nenhum outro Deus. Isso é um decreto do rei, tem que honrar apenas o rei, não vamos fazer nada disso. Daniel falou, rapaz, lá no começo, há muitos anos atrás, eu já tinha no meu coração um propósito, porque começar é bom, irmãos. Terminar é melhor ainda. O propósito ele tem que estar radiando dentro do nosso coração. Passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, como que está o propósito no meio do seu coração? Será que está indo o mesmo propósito dentro do seu coração lá de trás? Ou já está querendo acostumar ou querer experimentar daquilo que tem um rei está mostrando lá o banquete? Que Deus guarde a nossa vida. Aí a Bíblia diz que ele chega
chega dentro de sua casa, porque quem ora na igreja ora em todo lugar, irmão. Ele entra na casa dele, fecha, eu estou conjecturando, a Bíblia não diz que fechou a porta, mas a Bíblia diz uma coisa, que a janela estava aberta. A Bíblia diz isso, e eu posso falar. Eu imagino que eles ficavam observando Daniel com aquela janela aberta. Falaram assim: ó, Daniel tem um hábito, não sei o que é, mas nós vamos ter que descobrir. E os curiosos, eles são terríveis. Não sei aonde, não pesquisei a altura, como que ficava essa casa de Daniel. Eu poderia até ter pesquisado para trazer uma informação para os irmãos. Mas diz que eles observam e vê que todas as vezes que a janela estava aberta, Daniel estava orando. E ele fazia isso 3 vezes ao dia. Então falou: pera aí, se Daniel abrir a janela, nós vamos saber que ele está errado. E a Bíblia diz que Daniel subia, irmãos, e abria-se a janela à banda de Jerusalém. A porta estava fechada, mas a janela estava aberta. Estava aberta para a banda de Jerusalém. A irmã Marta aqui pregando, falando a respeito de janela. E aí eu fui pregar também lá na Madureira, ali de do Novo Mundo. E quando cheguei lá, o rapaz deu uma saudação a respeito de janela, de Eutico também. E aí eu fiquei pensando, janela, a irmã Marta falou de Mical, e ele falou a respeito de Eutico. A janela, irmãos, aqui tem uma diferença dessa janela deles para a janela de Daniel. A janela de Daniel estava aberta, direcionada a Jerusalém. O alvo dele não é problema, irmãos, a janela está aberta, não. Não tem nenhum problema, irmãos, a gente olhar pela janela, não. Precisamos ter esse discernimento. Porque a Bíblia diz que em Malaquias 3:10, que a janela do céu, a janela do céu, o Senhor vai abrir a janela do céu. Como que eu não vou olhar para essa janela do céu e ver a provisão de Deus? Mas só que tem uma coisa, janela aberta mais para a banda de Jerusalém. Eutico estava olhando para baixo, Mical estava olhando para baixo. Eu estou conjecturando aqui, porque se o rei está vindo lá dançando Davi, ela se escandalizou com a adoração, porque tem gente que não adora e se escandaliza com quem adora. Infelizmente é assim. Mas precisamos tomar cuidado, porque Mical começou a falar, ficou estéril, hein? Ficou estéril. Então eu acho que se tiver alguém aqui, é melhor entrar também no manto e começar a adorar. Aí disse, irmãos, que ele olha. Ela olha e vê, se escandaliza. Então estou vendo, imagina ela olhando em direção para o chão, porque ele não estava vindo sobre os ares. Se ela está no alto, olhou na janela do palácio. E Eutico também estava olhando, porque tem pessoas que estão até na janela, olhando para fora. Mas tem um segredo que ele entra em Mateus aqui, irmãos, eu anotei uns versículos. Mateus 6:6 diz que quando fores orar, entra onde? No seu quarto e fecha o quê? A questão é que tem pessoas que a porta está aberta, está orando, mas só que está olhando lá fora. Aí eu lembro que no Nordeste o pessoal falava assim, por que está deixando essa porta? Não, é para olhar o movimento lá fora. Não concentra aqui, nem concentra lá. Meu irmão, tem que fechar a porta. A porta tem que estar fechada e a janela tem que estar aberta para o céu. Para com esse negócio de ficar olhando, estou olhando o movimento para ver, porque qualquer coisa eu já estou preparado. Quem nos guarda não dorme nem cochila. Não precisa ficar nessa preocupação, porque Ele é fiel. Ele é o guarda de Israel. É fechar a porta, irmãos. Eliseu chega para aquela mulher viúva. Preguei lá na casa do Jonas a respeito disso. Ele fala assim, olha mulher, pega as vasilhas, entra na sua casa lá, fecha a porta, e aí você vai ver o milagre acontecer. Para o milagre acontecer, a porta tem que estar fechada, irmãos. A janela tem que estar aberta e a porta fechada. Mas a porta está fechada, o Senhor tem uma chave que Ele abre, e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Não se preocupa não, irmão. E a Bíblia diz que Daniel, ele falou assim, não, vou continuar orando. Ele chega, tem um decreto, chega diante ali do rei, a conversa, pegam Daniel, a gente não vê Daniel abrindo a boca. Se vocês encontrarem, me ajuda depois, manda um zap, fala, benção, você se equivocou, mas eu não encontrei, irmãos. A Bíblia diz que Daniel
o mesmo propósito que ele estava no coração e manter de boca fechada, ele se manteve. Pega Daniel, abre-se uma porta, joga ele dentro de uma cova dos leões. Aí o versículo, irmão, 6, 20 e 22. 6, 20 e 22. 20 ao 22. Lançam Daniel dentro de uma cova. Fecha-se a cova. E o 20, por favor. Isso, pode ler. O 21 até o 22. Daniel, Deus é o meu juiz. Na hora que Daniel abre a boca, pastor Renato vai: vive, ó rei. O Deus, o meu Deus, o Deus Todo-Poderoso, Ele enviou um anjo aqui e fechou a boca do leão. Boca fechada, Deus fecha a boca do leão, meu irmão. Fecha a boca, abre na hora certa. Daniel abriu e falou assim: olha, o Senhor abriu aqui, entrou, enviou um anjo, fechou a boca do leão, e aqui estou, ó rei, porque não foi achado nada, nem contra o meu Deus, nem contra ti. A janela, a porta estava fechada, mas a janela para o céu estava aberta. A porta fechada, a janela para o céu aberta. O Salmo 42, irmãos, versículo 1, diz aí, irmãos, põe para mim, por favor, já encerro. Salmo 42, assim como o cervo, a coça, brama pelas correntes das águas, assim a minha alma anseia por ti. A minha alma por ti, ó meu Deus, ó Deus. A coça, irmãos, os irmãos sabem muito bem, a coça, ela, quando ela está com um suor muito terrível, a presa sente o cheiro de longe, e quanto mais ela fica agitada, nervosa, vamos dizer ali, ela fica bem agitada, esse cheiro exala mais ainda, e ela tem uma necessidade, ela tem um faro muito aguçado, ela sente o cheiro das águas de longe, e ela corre com muita braveza, ela corre com muita velocidade. Imagino eu a presa correndo, e ela procurando de encontro às águas. O salmista estava falando: Senhor, a minha alma está angustiada, eu estou aqui angustiado do espírito, mas assim como a coça anseia pelas águas, assim a minha alma também anseia por ti. Por quê? Porque quando a coça entra sobre as águas, ela fica submersa, a presa não consegue sentir. O que quer dizer isso? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Eu estar na casa do Senhor todos os dias, nos dias de culto, a minha janela para o céu está aberta, não é uma questão de eu querer ser melhor do que os outros, não, é uma questão de sobrevivência, é uma questão de eu permanecer de pé, e quando a porta fechar, eu manter firme no meu propósito e viver a provisão de Deus na minha vida. A porta pode estar fechada, meu irmão, minha irmã, mas tenha certeza, tem provisão de Deus para mim e para a sua vida. Mantenha a janela aberta, mas em direção ao céu, porque grandes coisas tem o Senhor para nossas vidas. Deus abençoe em nome de Jesus.